Aí, ah, meu Deus do céu, e agora? O que que a gente vai fazer? Socorro, tal, pau, não sei o que. Aí, bom, então não temos nada para fazer, o rei morreu, né? Então vamos voltar lá para a capital e vamos explicar a situação, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Afinal de contas, o problema já não existe mais. E o príncipe herdeiro está aqui, é Yudhishthira, né? O trono é dele por direito. Chegam lá, explicam a situação, tudo certo, bem-vindos, cheguem aí, não sei o quê, só que no meio tempo, o rei cego, né, Dhritarashtra também não tinha que ficar parado não. Quando chega lá, tem centenas de primos, né, esse camarada estava ocupado mesmo, não tinha Netflix, não tinha internet, né, celular nem nada, não via jornal todo dia, então esse aí se ocupou mesmo. Então tinha uma penca de criança lá também, os priminhos deles e tal, estava tudo certo, né. Só que entre esses primos, tinha um camarada da pá virada totalmente, entendeu? Tipo, criança problema geral, chamado Duryodhana. E esse camarada era da pá virada realmente, assim, uma das citações mais famosas dele, dentro do texto, é o seguinte: "Eu sei muito bem o que é o dharma, eu só não quero fazer". Ou seja, eu sei o que é correto fazer, não é por ignorância que eu erro. Aliás, não é um erro, né, é deliberado, não é por ignorância. Eu quero fazer porque me compraz. Não é que eu não saiba, né, o que é errado, eu sei e faço mesmo assim. Então esse camarada era da pá virada totalmente, né, e eles começaram já a se estranhar ali logo do começo. Então a gente tem as 5 crianças, né, que são filhas das deidades, e a gente tem Duryodhana e os primos, que são filhos do rei cego. E ficou combinado que eles iam ficar ali e quando Yudhishthira tivesse idade, ele ia assumir, o trono. E assim eles foram crescendo, a história é grande pra caramba. Teve muita treta no meio do caminho, né, inclusive treta feia, né, não só essa coisa de criança não, treta feia, né, o Duryodhana tentou matar o primo dele, Bhima, né, assim, mais de uma ocasião. Mas, de alguma forma, todo mundo chega à idade adulta, tipo, maravilha. E quando chega a hora de Yudhishthira assumir o trono, o rei fala: "Ok, então, maravilha, vamos lá". Mas só que tem um problema, Dhritarashtra é muito fraco para os pedidos do filho, e Duryodhana é um camarada muito insistente. Então, Duryodhana fica enchendo o saco dele e fala assim: "Ó, por que que esse cara vai ficar, reinando aqui onde tudo já é legal, onde tá no bem bom? Manda esse cara lá para o meio do pântano, lá onde tem nada, se ele é tão bom, se ele é tão capaz, manda esse camarada lá para os confins lá, vai deixar aquilo ali decente, manda para lá". Então, Dhritarashtra faz isso, vai para lá, né, e manda ele lá para a cidade, onde não tinha quase nada. E, Yudhishthira, os irmãos, a esposa, a mãe de geral vai para lá, e não sem uma ajudinha dos papais, né, celestiais, mas constrói uma bela cidade, que com o tempo começa a ofuscar até mesmo a cidade original deles, né, como melhor, mais esplendorosa, mais bonita, mais próspera do que a capital, é a cidade onde Yudhishthira é o chefe. Beleza. E aí o Duryodhana começa a ficar com inveja, né, ele mesmo mandou eles para lá e ele mesmo fica com inveja do resultado. Beleza. E ele começa a arquitetar um plano, fala assim: "Cara, eu vou ferrar esses sujeitos. Eu só não sei ainda como, mas já sei, tive uma ideia". Daí ele teve uma ideia. É o seguinte: eu sei qual que é a fraqueza de Yudhishthira. Ele gosta de jogo de dados. E o que que é uma coisa péssima para quem gosta de jogo de dados? É não saber jogar esse troço, certo? E aí, ele chama para um jogo de dados, né, com aquela festa, pompa, circunstância, vamos receber o rei, né, Yudhishthira vai vir aqui com a comitiva e tal, um jogo de dados para não sei o quê. E aí ele coloca eles para jogar num jogo de dados viciados, né, ele armou tudo para ele perder. E o que começa ali com uma aposta, digamos assim, mais amigável, rapidamente começa a escalar para um outro negócio. "Não, então aposta aqui, né, 2 moedas de ouro, ha-ha-ha, aqui uma pedrinha, diamante, ha-ha, uma carruagem, um PlayStation 5, uma Ferrari 0 quilômetro", né, e começa a crescer: "Não, meu palácio, minha cidade, né, minha esposa, meus irmãos", aí aposta tudo e naturalmente perde tudo, porque os dados estão viciados também. E aí, meu Deus do céu, como é que é? Vem a galera do Deixa Disso, né, e fala assim: "Meu Deus, não, então, pô, não pode acontecer isso, nosso convidado, tal, pô, mandou mal, o que que tá acontecendo?". Então fala: "Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom". Devolveu tudo pro sujeito. Devolveu. Mas antes dele ir embora, fala assim: "Quer saber uma coisa? Vamos pro tudo ou nada, vamos fazer, um outro joguinho aqui amigável? Tranquilo, tranquilo, nada de, né, não vamos aloprar e tal". Mas acontece exatamente a mesma coisa de novo. E dessa vez a galera do Deixa Disso não teve poder para fazer nada, porque, assim, já era a segunda vez. Tipo assim: "Olha só", Duryodhana fala, "eu ganhei esse troço aqui, né, justamente", mentira. Mas como eu sou magnânimo, também mentira, eu vou fazer o seguinte:
vamos fazer da seguinte maneira. Em princípio, eu ganhei, vocês perderam, vocês estão banidos para a floresta durante 13 anos. Eu também vou curtir aqui a minha vitória. Estão banidos para a floresta durante 13 anos. Vamos lá, não me enche. No 13º ano, a gente vai aplicar uma espécie de pique-esconde. Né? A gente vai procurar vocês. Se a gente conseguir achar, aí vocês vão passar mais 13 anos na floresta. Não, mas e tal, não sei o que, não, mas vai ser assim, acabou, valeu, tchau, beijo, me liga. E assim foi, não teve o que fazer, ninguém nunca descobriu o truque, e eles foram então banidos lá para a floresta. Passam-se muitos anos, dentro dos quais, né, Duryodhana tentou matar essa galera, tentou botar eles dentro de uma casa, incendiar, né, nesse 13º ano fez de tudo para não dar certo, mas no final desses 13 anos, os camaradas voltam lá e dizem, ufa, hein? Ufa, foi uma brincadeira legal, hein? Você pegou a gente, hein? Você pegou a gente. Mas agora acabou. Então, agora, devolve aí o trono, por favor, e vamos seguir nossas vidas aí. E é claro que Duryodhana fala, eu não vou devolver coisa nenhuma. Não vou devolver. E Arjuna e os irmãos falam, mas cara, mas se você não devolver, o que você vai ter é uma guerra civil. Porque, né, um monte de gente vai apoiar a gente. Né? Só vai apoiar você, inclusive, quem está preso pelo compromisso do dever. Né? Porque, inclusive, não é a você, é ao seu pai. Então, assim, você vai criar uma guerra civil dentro da nossa própria família. Tipo, não tem como ganhar nessa situação. Mas Duryodhana fala assim, tô nem aí. Se vocês se importam tanto com isso, vocês desistam e vão embora. E aí pronto. Vai ter, então, guerra. Eles começam a se dividir, portanto, né, nas forças que vão apoiar os Pandavas, que são os 5 irmãos e a galera que vai apoiar os Kauravas, que é Duryodhana, os primos, e na verdade tinha muita gente legal nesse exército malvadinho, digamos assim, como a gente vai ver logo ali mais adiante. Mas chega um momento em que, conforme que lá era tudo marcado, né? Não tinha internet, não tinha Instagram, nem Facebook, mas eles conseguiram marcar um evento, esse evento era a batalha, ia acontecer no campo de Kurukshetra, no dia tal, data tal, né? Hora tal. Conforme essa batalha foi chegando perto, então, uma hora alguém percebe, né? Rapaz, tem uma coisa importante faltando aqui. Tem um troço importante aqui faltando. Krishna ainda não está apoiando nenhum dos dois lados. Ele está neutro no conflito. Mas assim, rapaz, a gente tem que remediar isso agora mesmo, porque, né? Então a Arjuna fala assim, pode deixar. E então, é meu primo, eu vou lá, vou falar com ele. E aí a Arjuna pega, monta um cavalo, pocotó, 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 vai lá até o castelo, né, da cidade de Krishna, para lá falar com ele, é informado que Duryodhana chegou, mas que Krishna está dormindo. E ele resolve esperar, então, Krishna acordar junto de Duryodhana. Eles ficam exatamente no ponto onde Krishna está dormindo. Um na cabeceira, que Duryodhana espera na cabeceira, ali colado, né, na cara dele, e Krishna humildemente espera perto dos pés dele. Estão cercando o sujeito, ele parece os abutres, entendeu? Um parêntese aqui é o seguinte, Krishna é uma figura muito importante nessa vida. Ele é muito poderoso, sozinho ele acaba com a guerra inteira, sozinho, se ele quisesse, muito poderoso, muito forte, muito sábio, é considerado, né, um grande herói já, é rei e também senhor de um exército muito poderoso. Então a presença dele é uma coisa que é importante, né? É decisivo para o conflito, de fato. Então eles estão ali, né, coendo os dedos ali, só esperando Krishna acordar. Um belo momento, Krishna abre os olhos. E, né, como está deitado, né, geralmente você abre o olho, você olha para baixo, você não olha para cima assim direto, né? Então, Krishna vê Arjuna no pé da cama. E só depois que ele olha para cima, toma um susto ali com Duryodhana, né, respirando ali na cabeça dele. E aí ele, meu Deus do céu, né, limpando os olhos assim dos remédios e tal, fala assim, socorro, não, o que vocês querem? Não, na verdade eu sei o que vocês querem, né, mas fala aí, né, como é que eu posso ajudar? Fala isso aqui. E aí os dois começam a falar ao mesmo tempo, não, porque isso, que aquilo, não, você vem para o lado, não vem para o meu, que ele está errado, que roubou 13 anos, sei das quantas, tentou tirar a roupa da minha esposa, é verdade essa história. E aí Krishna fala, não, quieto, 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 quieto. Um de cada vez. E eu já sei o que vocês querem. Vocês querem que eu apoie vocês na guerra. Beleza. Então, olha só, os meus termos são os seguintes. Cada pessoa, né, só pode escolher entre mim
e o exército. Ou seja, quem levar um, não leva o outro. Até aí tudo bem, né? Porque quem escolher Krishna venceu. Mas Krishna diz assim: e eu não vou lutar. E Arjuna escolhe primeiro. Mas por que eu cheguei primeiro? Não, mas eu vi Arjuna primeiro, ele escolhe primeiro, acabou o fim de conversa. E Arjuna nem pensa. Ele diz: eu quero você, Krishna. E Duryodhana não consegue se conter de felicidade. Começa a dar uns pulinhos esquisitos, né? Fazia carinha, dancinha da vitória, etc, né? E fala assim: valeu, perdedores, encontro vocês daqui a tantos dias lá no campo de batalha, não sei o quê. Leva o exército de Krishna embora e Krishna vai com Arjuna, comprometido a não lutar. Quando chega no dia da batalha, os dois exércitos estão reunidos dos dois lados, frente a frente, num campo, né, num gramadão imenso, né, porque são os dois exércitos também imensos, um de frente para o outro. E Arjuna é um dos maiores comandantes do exército dele. E não sei se vocês viram já isso, né? Mas assim como os romanos, né, assim como os egípcios também, era muito comum as pessoas nessa época lutarem da seguinte maneira, usando tipo uma biga. Um camarada está na frente com os cavalinhos ali, né, feito um charrete, e tem um outro camarada atrás no carrinho, que aí fica livre, né, para lançar flecha, lança, etc, um monte de coisa. Aparentemente era uma coisa muito eficaz na época. Beleza. É... E aí Krishna está dirigindo, né, esse carro, nessa carruagem, essa biga, nessa charrete esquisita aí de Arjuna, e ele recebe o seguinte comando, ele fala: Krishna, por favor, direciona o meu carro para o meio do campo de batalha, porque eu quero ver a cara dessa galera aí que eu vou matar geral. Então vou transformar todo mundo num paliteiro de flecha, tá todo mundo ferrado na minha mão, acabou-se para essa galera aí, tô aqui enfesado, sangue nos olhos, me leva lá no meio do campo de batalha que eu quero ver esse povo aí. E aí Krishna disse: beleza. E aí pega os cavalinhos, né? Vai lá, estaciona no meio do campo de batalha, onde dá para ver perfeitamente a galera que está lá do outro lado. E aí Arjuna começa a olhar o povo lá, tá ali armado com o arco fiel dele, né, as flechas ali, poderoso arco, né, mágico. E aí começa a olhar o povo lá, esse pessoal aí, Duryodhana, filho da mãe, pô, meteu uma flecha no meio das tuas ideias aí. E aquele cara ali também não gosta dele, não. E aquele outro jeito ali tem uma cara esquisita. Só que no meio desse povo, ele começa a ver uma galera bem familiar. Ele vê o avô, que é o patriarca da família, muito antigo. Nem me lembro quantas centenas de anos ele tem. Que cuidou deles como se fosse um pai. Ele vê o mestre de armas, é Bhishma ele. Ele vê o mestre de armas, chamado Drona. Foi ele que ensinou a Arjuna e os irmãos a usar o arco, a flecha, a lança, a espada. Se ele está ali como guerreiro, é por causa de Drona. E tantos outros reis, tantos outros amigos, grandes guerreiros que estão ali do outro lado, e que ele se vê forçado a matar. E aí, o grande guerreiro Arjuna, isso nesse ponto que a gente está, tipo agora nesse momento, já começou a Bhagavad Gita. É no capítulo 1 que acontece isso. No capítulo 1, geralmente a gente passa meio batido porque não tem nenhum ensinamento. E narra exatamente isso. Quem está de um lado, quem está do outro lado. O que Krishna e Arjuna fizeram? Chegou no meio do campo de batalha e aí começa a narrar isso. Se chama Arjuna Vishada, a tristeza de Arjuna. E narra isso. E Arjuna narra o que está acontecendo com ele mesmo. Ele fala: todos os meus pelos, né, se arrepiam. O meu braço, as minhas pernas perdem a firmeza e o meu arco escapa da minha mão. Na visão dessas pessoas queridas que eu vou ter que matar. E aí começa a acontecer uma coisa com Arjuna que acontece, na verdade, com todos nós.